A paz de Cristo seja com todos vocês, sejam bem-vindos, em nome de Jesus, amém? Oh glória! Hoje tem uma palavra para o teu coração, uma palavra de fé, amém? Uma palavra de despertamento para muitos irmãos e irmãs. Você que está chegando, seja bem-vindo, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe. Amém? Maravilha. Hoje nós iremos falar sobre a fé. Algo muito importante na vida cristã. A fé. Como vocês leram aí, né? Na biografia, onde está edificada a sua fé? Aonde a sua fé está edificada? Eu peço que você que está chegando permaneça para que você possa ouvir a palavra do Senhor. Amém? Como eu sempre digo e faço questão de dizer, uma palavra viva e eficaz, poderosa, para transformar o pecador vil de dentro para fora. Amém? Em nome de Jesus. Eu peço a você que possa pegar a sua Bíblia. Você que possa pegar a sua Bíblia. A espada do Espírito. Que pegue. Para que juntos possamos meditar na palavra. Para que não fique somente nas minhas palavras. Não. Mas que sejamos como os crentes de Bereas. Quando o apóstolo Paulo pregava, a Bíblia diz que os crentes de Bereia, os bereanos, eles estavam ali, com as escrituras ali, os pergaminhos, meditando, observando o pregador e analisando a pregação para ver se realmente o que estava saindo da boca daquele homem condizia com as Escrituras. Amém? Em nome de Jesus. Irmã Rodisleia, boa noite, graça e paz, seja bem-vinda. Oh glória. Amém? Seja bem-vinda. Então, meus irmãos, peço a vocês, você que pode pegar sua Bíblia, abra comigo no livro de Mateus. Você que não pode, irmão Luiz, eu não posso pegar minha Bíblia agora, eu só posso ouvir a palavra. Amém, querido? Romanos capítulo 10, versículo 17, a palavra diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, se você não pode pegar, amém, querido? Ouça a palavra de Deus. Você que pode, pegue, para que possamos meditarmos junto. Amém? Mateus capítulo, uma palavra muito conhecida, Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 24. Amém? Mateus capítulo 7, versículo 24. Você que puder, por gentileza, compartilhar essa mensagem para que alcance mais corações que necessitam de ouvir essa palavra. Eu te agradeço. Amém? Em nome de Jesus. Mateus capítulo 7, versículo 24. A palavra do Senhor diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Versículo 25. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Versículo 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei
ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Versículo 27. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Em nome de Jesus. Meus amados irmãos e minhas irmãs em Cristo, hoje vamos falar sobre a fé, a importância da fé cristã. Está colocada no lugar certo. Amém, querido? Mateus capítulo 7, versículo 24. Como eu disse, uma palavra muito conhecida do povo de Deus. Porém, pouco observada e pouco vivida. Versículo 24. Quem está dizendo essas palavras aqui, atente para isso. Quem está dizendo essas palavras não é o homem pecador. Amém? Também não é um homem guiado pelo Espírito de Deus. É o próprio Cristo. É o Cristo ressurreto. O Filho do Deus vivo. O próprio Cristo está dizendo aqui, ó. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, todo aquele, pois, o que escuta estas minhas palavras e as pratica. Então, peraí. Então não é somente ouvirmos a palavra de Deus, mas temos que ouvirmos e praticarmos, certo? Nós temos que ouvirmos e praticarmos no dia a dia. Vamos lá. Assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Ou seja, aquele que escuta as palavras de Cristo e as pratica, Cristo está dizendo que o compara, o assemelha ao homem prudente, o sábio. Amém? Que edificou a sua casa sobre a rocha. Atenção, a casa é a nossa fé. A rocha é o Cristo ressurreto. Atentem para isso. Então Jesus está dizendo aqui que todo aquele que escuta suas palavras e as pratica, ou seja, que as vivem no dia a dia, no seu cotidiano, ele compara, assemelha ao homem prudente. Porque o homem prudente, ele é vigilante. O homem prudente, ele é sábio. O homem prudente, ele não anda e não vive de qualquer maneira, porque ele é prudente. Ele está ligado a todo momento. Amém? E ele vai dizer o seguinte, que edificou a sua casa sobre a rocha. Ou seja, o homem prudente, ele edifica a sua casa sobre a rocha. Por quê? Porque ele sabe que haverá dias que vai acontecer o quê? Versículo 25. E desceu a chuva, haverá dias chuvosos, e correram rios, haverá dias que haverá correntezas, e sopraram os ventos, haverá dias que o vento vai soprar com força. Então o homem prudente ele edifica a sua casa sobre a rocha, ou seja, o cristão, ele é o homem prudente, quando ele ouve a palavra e pratica a palavra. É isso que Jesus está nos ensinando. O prudente aqui, o homem prudente significa o crente, que ouve a palavra e a pratica. Ou seja, o cristão que tem uma vida de oração. Porque quando se fala da casa, se fala da fé. Quando se fala da rocha, se fala de Cristo. Aí eu te faço uma pergunta hoje. Aonde a tua casa está edificada? Aonde a tua fé está edificada? Porque Jesus comparou o homem prudente, aquele que ouve e pratica a palavra. Amém? Então isso aqui é muito importante. Por quê? Porque tem muitos irmãos que estão edificando a sua casa em lugares errados. Tem muitos irmãos que não estão edificando as suas casas aonde tem que ser edificada.
Então Jesus está, ao mesmo tempo, ele está dizendo sobre ouvirmos, praticarmos, edificarmos. Mas ele vai falar também sobre os problemas que vão acontecer, as lutas que vão vir sobre nós. Então todo aquele que ouve a palavra, pratica a palavra, Jesus o compara como prudente, homem prudente. Ou seja, o cristão que tem uma vida de oração, leitura da Bíblia, medita na palavra, é vigilante, foge de toda aparência do mal, não se embaraça com as coisas desse mundo, não busca as coisas terrenas, mas busca as coisas do alto, do Espírito de Deus. É prudente. É prudente. Está edificando a sua fé. O cristão, quando ora, quando medita na palavra, quando lê a Bíblia, quando ele começa a jejuar, quando ele começa a vigiar, quando ele começa a fugir de toda aparência do mal, ele está fazendo o quê? Ele está edificando a fé. Por quê? Porque ele está se afastando das coisas que não agradam a Deus e está se voltando para aquilo que agrada ao Senhor. Então, todo aquele que se aproxima de Deus, o Espírito de Deus estará com ele ou com ela. E certamente a fé desse homem, a fé dessa mulher, será edificada sobre a rocha, sobre Cristo. Será uma fé fortalecida pelo Espírito Santo. E aí, quando vierem os problemas, as lutas, os momentos difíceis, os vendavais, as aflições, o dia mau, não se abalará, porque terá edificação, estará firme na rocha. A rocha é Cristo. Cristo irá sustentar a fé. Cristo irá prover aquilo que necessita. É isso que Jesus está ensinando aqui para a minha vida e para a tua vida hoje. Que a nossa fé, a fé do cristão, ela tem que ser edificada todos os dias na rocha. A rocha é Cristo. Mas quando o cristão não busca Deus, quando o cristão não teme a Deus, quando o cristão vive uma vida espiritual, de qualquer maneira, Jesus vai mostrar também o que acontece com esse cristão. Amém? Vamos ler aqui a seguir. Versículo 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, atenção, e aqueles que ouvem, então existe aqueles que ouvem, mas não praticam. Entra aqui e sai aqui. Ouvem, mas não vivem. Jesus está dizendo o quê? Versículo 26 de Mateus capítulo 7. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei-o ao homem insensato, o nécio, aquele que não é sábio, aquele que não é prudente, que edificou a sua casa sobre a areia. Ou seja, Jesus está dizendo que aquele que ouve, mas não pratica as suas palavras, é comparado ao nécio. Não tem estrutura na fé, não tem base, não tem edificação. É uma fé carnal, é uma fé natural, não é a fé no Filho de Deus. E aí acontece o quê? Olha só o que acontece na vida do crente, que vive de aparência, que vive de engano, que vive relaxadamente na presença de Deus. Jesus vai mostrar aqui o que acontece. Versículo 27. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, aquela vida, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Por quê? Esse crente aqui que Jesus está dizendo, ele não ora. Ele ouve a palavra, mas não pratica. Ele não busca na palavra conhecimento, ele não medita na Bíblia. Ele não vigia. Ele vive de qualquer maneira, não foge da aparência do mal, ele não jejua. Ele apenas faz isso aqui, é isso aqui que Jesus está dizendo, ó. Esse crente aqui que Jesus está dizendo é isso aqui, ó. Ó, o nécio, o insensato, ó. Ele pega a sua Bíblia e coloca debaixo do braço e vai para os cultos. Senta nos bancos, dá glória a Deus, aleluia, dá lá a sua oferta e vive de aparência. Não tem compromisso com o reino de Deus. Não tem seriedade com as coisas de Deus. Aí vem o quê? Vem os problemas dessa vida, as dificuldades,
os momentos difíceis, porque eles vão vir. Paulo diz que o dia mau vem para todos, ele vai vir. E aí vem as lutas dentro de casa, no casamento, nos filhos, no emprego. E aí aquela pessoa não tem o quê? Não tem estrutura. A fé dela não está alicerçada na rocha, a fé dela está alicerçada na areia. E aí não suporta. E aí o que ela faz? Ela se afasta. Ela não aguenta. Aí ela fala assim, tá muito difícil. Eu vou voltar para o mundo, e volta para o mundo. Abandona Cristo. Mas na verdade ela nunca esteve com Cristo. Então Jesus ele nos ensina como o cristão deve viver diante do Senhor. Como a nossa vida espiritual deve ser vivida. Não podemos viver a vida espiritual de qualquer maneira, meus amados. Não podemos. Não podemos viver do jeito que nós queremos. Não podemos. Está errado. Não podemos. Jesus está mostrando aqui duas comparações. Dois homens. Um prudente. O outro insensato, nécio. Jesus está mostrando aqui o modelo de crente. Que vive a palavra, que pratica a palavra, que obedece a palavra, que está na palavra e a palavra está nele. E que tem a sua fé alicerçada em Cristo. É isso que Jesus está mostrando, está apontando aqui para nós na sua palavra. Que devemos ter a nossa fé edificada em Cristo, independente da situação, independente dos problemas, independente daquilo que você está passando, a tua fé tem que estar edificado em Cristo, porque é Ele que irá te ajudar nos momentos difíceis, é Ele que irá socorrer a tua vida nos momentos difíceis. Mas se você não tiver com a sua fé edificada em Cristo, os problemas vão te sufocar. As lutas vão fazer com que você desista. É isso que Jesus está mostrando, por isso que ele faz duas comparações. O homem prudente, que ouve a palavra, que pratica a palavra, e o homem sensato, que ouve a palavra, mas não pratica a palavra. Amém? Então, queridos, não seja esse modelo do homem sensato. Não seja o crente que vive de aparência. Não seja o crente de sexta, sábado, de segunda, quarta, sexta e domingo. Não, querido. Seja um crente verdadeiro em Cristo. Edifique a sua fé em Cristo. Edifique a sua fé. Edifique. Edifique. E muitos são, hoje, os irmãos e irmãs que estão vivendo com a sua fé edificada sobre areia. E aí fica, irmão, ora por mim, ora pelo meu casamento, ora pelo meu filho, ora para isso, ora para aquilo. Devemos orar sim. Tiago 5,16, a palavra diz, orai uns pelos outros, para que sarareis. Porém, é necessário que nós tenhamos uma vida de oração particular, que nós venhamos a orar pelas nossas causas, mas é necessário que tenhamos fé, uma fé alicerçada em Cristo. Isso aqui é muito importante, meus queridos. Isso aqui é muito importante. O diabo tem vencido muitos... Atenção, o diabo tem vencido muitos crentes, porque muitos crentes não estão com suas fés. Eu disse muitos, não todos. Muitos crentes estão com suas fés edificadas na areia. Não estão vivendo verdadeiramente o Evangelho. Não estão verdadeiramente buscando a palavra de Deus. Não estão verdadeiramente tendo uma vida de oração. Muitos têm ouvido a palavra de Deus, mas não têm praticado, não têm vivido. E no livro de Tiago, a palavra diz que não devemos ser somente ouvintes, mas também praticantes da palavra. E Jesus está mostrando aqui qual modelo devemos seguir. A igreja de Cristo, ela é o primeiro modelo do homem prudente, que ouve as palavras de Cristo e que pratica as palavras de Cristo, que edifica a sua fé na rocha, que é Cristo. Essa é a igreja de Cristo. E hoje podemos observar uma geração de crentes
que não querem, não se preocupam em edificar a vossa fé na rocha. É ensinado para muitos hoje que somente ir para os templos e está tudo bem, é só isso. Não é, querido. A vida cristã não é você pegar a sua Bíblia e simplesmente colocar debaixo do braço e ir para os templos, para as igrejas. Não, querido. Não é isso não. Não, querido. Deus, ele conhece o crente, o cristão, é pela fé. Porque no livro de Hebreus e no livro de Romanos, a palavra diz que o meu justo viverá pela fé e não por vista. A igreja de Cristo, ela vive pela fé. Os irmãos do passado viveram pela fé. Os discípulos viveram pela fé. Os apóstolos viveram pela fé. Os mártires que foram jogados nos coliseus vivos para serem devorados por leões viveram pela fé. Os irmãos que foram feitos de chama, de tocha viva para a diversão daqueles homens vios e cruéis, morreram vivendo pela fé. Os profetas da antiguidade, maiores e menores, viveram e morreram pela fé. E hoje, essa geração, como está vivendo hoje? Essa geração de crentes, não todos, mas muitos, como estão vivendo? Por vista, edificando a sua fé na areia, não em Cristo. Porque aquele que tem a sua fé edificada na rocha, em Cristo, ele suporta todos os vendavais, ele suporta todos os problemas, ele suporta as caluniações, ele suporta as mentiras, ele suporta tudo que vem contra ele ou contra ela. Porque ele sabe que a sua fé não é por vista, mas é no Filho de Deus. Então, meus irmãos, é tempo de despertarmos. É tempo de vivermos o Evangelho de Cristo. É tempo de vivermos pela fé. Andarmos pela fé em Cristo, edificado, alicerçado no Senhor. Porque se a nossa fé não estiver em Cristo, a gente não suporta viver nesse mundo caído pelo pecado. Dia após dia, tentações, problemas, lutas, dificuldades. Se a nossa fé não estiver em Cristo, edificada, arraigada, alicerçada na rocha eterna, não suportaremos. Não suportaremos. Não suportaremos. Então, queridos, é tempo de despertarmos. Jesus foi bem claro quando ele disse, ele não falou por parábolas. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Então, queridos, a nossa vida tem que ser de acordo com a vontade de Deus. É a Bíblia que está mostrando como devemos viver. Como o homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, ouvindo a palavra e a vivendo, a praticando todos os dias. É desse jeito, queridos. É desse jeito. Não tem como vivermos o Evangelho de Cristo no superficial. Não tem como vivermos o Evangelho de Cristo com uma fé normal. Não vai dar certo, queridos. Não vai dar certo. Eu vou repetir. A igreja de Cristo, ela vive com sua fé edificada na rocha, no Filho de Deus e Jesus Cristo. Amém? Para mim poder estar aqui agora, foi necessário eu entender essa palavra e a praticá-la. Não somente ouvi-lo, e praticá-lo. É pela fé, meus irmãos. É pela fé. Uma certa vez Jesus disse, atenção, uma certa vez disse Jesus, acaso quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra?
E aí? E aí? Então, meus irmãos, a vida cristã é vivida pela fé e não por vista. Se a tua fé ela não está edificada em Cristo Jesus, na rocha eterna, você não vai suportar. Não vai. Não vai, porque Jesus mostra aqui o modelo do homem insensato, do homem nécio, que edificou a sua casa sobre a areia. Veio os ventos, os rios correram e não suportaram. E a Bíblia diz: e desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. Olha aí. Então todo aquele que não tem uma fé edificada em Cristo, cai. Eu vou repetir. Todo aquele que não tem uma fé edificada em Cristo, na rocha, cai. E grande é o tombo. E foi grande a sua queda. A Bíblia está dizendo, foi grande. Foi grande. Amém? E o único interessado em que você não se firme, não tenha uma fé edificada na rocha, em Cristo, é o diabo. É o diabo. Porque a palavra diz em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus tenha fé. E aí? Aí eu faço uma pergunta para você aqui agora. Aonde a sua fé está edificada? Aonde a tua casa está edificada? Na rocha, Cristo ou na areia? Uma vida espiritual de qualquer maneira. E aí? E aí? Aonde a tua casa? A casa é a nossa fé. É a nossa vida, perdão. Nossa vida está edificada. Aonde está? Porque a Bíblia está dizendo que aquele que edifica a sua casa sobre a areia não suportará. E ela irá cair. E a queda é grande. E por que muitos têm caído hoje? Por que muitos têm caído no pecado? Por que muitos têm se lançado nos desejos carnais? Por que muitos têm se embaraçado com as imundícias que o mundo oferece? Por que muitos têm retrocedido para o Egito, para a servidão do diabo? Por que muitos têm abandonado a caminhada? Por que muitos têm abandonado? Por causa disso aqui, ó. Porque não edificaram a sua casa sobre a rocha. Deixaram de orar. Deixaram de meditar na palavra, buscar conhecimento, se fortalecer. Deixaram de jejuar, se consagrar. Deixaram de vigiar. Começaram a se envolver com pessoas que não eram para se envolver. Amém? Tudo isso trabalha para levar o homem e a mulher à queda. Tudo isso. Entenda uma coisa, meus irmãos. Como eu sempre digo, o diabo ele é um anjo. Caído, mas é um anjo. Ele conhece essa palavra, ele conhece a Bíblia. Ele não vive, ele não pratica. Ele não escuta. Mas ele conhece. Então o diabo sabe como fazer o homem tropeçar na própria palavra. E o diabo tem ganhado muitos. Tem ganhado... o diabo tem feito com que muitos crentes tropecem na palavra. Por quê? Porque hoje vivemos uma geração onde não todos, mas muitos crentes não estão lendo a Bíblia,
Não se ensina mais a ler a Bíblia, a buscar conhecimento, a se encher da palavra de Deus, alimentar o espírito. Não se ensina mais sobre o jejum, a importância de jejuar na vida cristã. Tudo isso aqui edifica a fé. Não se ensina mais o povo a buscar ter vigilância. Não se ensina mais. Os ensinamentos de hoje, em muitos altares, por muitos líderes, pastores, pregadores, não todos, mas muitos, é contrário. Não é para edificar vidas. Não, queridos. Não é. Então não ensina mais o povo a se consagrar, a se separar para o Deus vivo. Não se ensina mais o povo a temer a Deus, a obedecer a Deus. Não se ensina mais. Não se ensina. As pregações de hoje, por muitos, não todos, mas por muitos que estão pregando aí, são pregações que não têm edificação na rocha. São pregações que não edificam o espírito, que não edificam a fé da igreja, mas são pregações coaches, pregações que amassagiam o ego do homem, pregação que fala aquilo que o coração do homem quer ouvir, mas não aquilo que Deus quer que o homem ouça. É esse tempo que estamos vivendo. É esse tempo. E como eu sempre digo aqui nas minhas lives, e por onde eu passo presencialmente para ministrar nas oportunidades, essa é mais uma palavra que não gera lucro, não gera benefício, não enche o bolso. É uma palavra que muitos não querem ouvir. Mas é uma palavra que Deus quer que você ouça. É uma palavra que Deus quer que você atente. É uma palavra que Deus quer que você viva e pratique no seu dia a dia. É só você olhar pessoas como eu conheço, que um dia estiveram firmes na fé, edificada em Cristo, fazendo a vontade de Deus, mas que hoje estão caídas no pecado, porque deixaram de fazer o que faziam, deixaram de vigiar quando vigiavam, deixaram de buscar quando buscavam, deixaram de se encher quando se enchiam, e hoje estão na sarjeta do pecado. É lamentável, muito triste, mas é real. E por isso que Jesus está trazendo dois modelos, o do homem prudente e do homem sensato. E Jesus quer que sejamos, que vivamos o modelo do homem prudente, que ouve as suas palavras, que pratica as suas palavras e que viva a sua palavra, buscando edificação da vossa fé em Cristo. Porque Jesus não quer uma igreja que se aparta quando os problemas chegarem. Jesus não quer que o crente abandone a caminhada por conta dos ventos, dos problemas, dos momentos difíceis, não. Porque Cristo ele tinha tudo para abandonar a cruz. Cristo tinha tudo para abandonar a sua ida ao Calvário. Porque os pecados que ele carregava não eram dele, eram meus, eram teus. Jesus tinha tudo para não sofrer o que ele sofreu. Mesmo assim, ele seguiu em frente e permaneceu firme, porque havia um propósito ali. E hoje muitos crentes estão abandonando o evangelho por causa de um vento, de uma luta, de um momento difícil, porque não tem base, não tem estrutura espiritual. A sua fé não está edificada em Cristo. É uma fé superficial, de aparência. Porque nós mostramos para Deus quando temos fé. É quando o problema bate na porta.
É quando a ligação chega. É quando você abre a tua despensa, a tua geladeira, e você vê que não tem nada, e você não tem um recurso para comprar o que você precisa, o que seus filhos necessitam. É quando o médico fala, ó, o seu caso para a medicina não tem jeito. É quando o teu patrão liga para você e fala, ó, você está demitido da empresa. E aí? Aonde a sua fé está edificada? E aí? Amém, queridos? É isso que Jesus está ensinando. Que a igreja tem que ter uma fé edificada em Cristo. Porque quando os problemas baterem a porta, quando as más notícias chegarem até vós, vocês estarão edificados em Cristo. Vocês não se abalarão, vocês não cairão, vocês não desistirão. Sofrerão? Sim. Irão chorar? Sim. Irão gemer? Sim. Mas a fé estará intacta. A fé estará em Cristo, alicerçada, firme. Pode vir o vento que for, pode correr o rio que for, pode balançar o barco que for, mas a fé está em Cristo. Oh glória! Amém, meus irmãos? É dessa forma que Deus quer que venhamos a vivermos o Evangelho. Não pela vista, mas pela fé, edificada no unigênito Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Amém? E quantos não são os irmãos e irmãs que precisam ouvir essa mensagem? E quantos são que estão se alimentando de uma palavra que não traz edificação? Isso é muito triste. Isso é lamentável. É lamentável. Então, meus irmãos, é dessa forma que devemos viver. Em Cristo. No Filho de Deus. Vou repetir. A nossa vida, ela tem que ser comparada ao homem prudente, que Jesus assim o fez menção. A vida cristã, ela tem que ser vivida pela palavra, ouvindo a palavra e praticando a palavra, vivendo a palavra. Amém? Em nome de Jesus. A vida cristã não é para ser vivida de qualquer maneira. A vida cristã é para ser vivida segundo a vontade do Pai que está nos céus. É dessa forma que devemos viver. É dessa forma. Amém? Em nome de Jesus. Então, meus irmãos, essa é a palavra de hoje. Eu não vou me estender, serei breve, porque não é por muito falar. Eu quero chamar a atenção aqui, de você que está ouvindo essa mensagem. Edifique a sua casa na rocha. Seja prudente. Não seja nécio. Não edifique a sua casa na areia. Porque se a tua casa, a tua vida, a tua fé estiver edificada na rocha, que é Cristo Jesus, não importa o que você passar, não importa o que você esteja passando, não importa o que vier sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu casamento, sobre os teus filhos, sobre o teu ministério, o Senhor Jesus estará convosco. Ele não te desamparará. Entenda isso. O vento pode até soprar.
O mar pode até estar envolto, furioso, agitado. Mas Cristo estará convosco na proa do barco. Porque o Senhor cuida daqueles que obedecem, daqueles que ouvem e daqueles que praticam, daqueles que vivem a sua palavra. Cristo é fiel. Amém. Lamentável é edificar a casa na areia, porque agindo assim, Cristo não estará presente. Quando o barco balançar, quando o vento soprar, quando o mar se agitar. Amém, queridos? Então o conselho que eu deixo aqui para você que está ouvindo essa palavra: edifique a sua casa, edifique a sua vida, edifique a sua fé na rocha. A rocha é Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Em nome de Jesus. Essa é a palavra de hoje, meus irmãos. Essa é a palavra de hoje. E estamos vivendo uma geração, estamos vivendo um tempo onde tem se anunciado, tem se pregado um evangelho diluído, um evangelho superficial, um evangelho que não fortalece a fé, um evangelho que não fortalece o espírito. Tem se pregado aí um evangelho onde agrada ao coração do homem. Porque o evangelho de Cristo, ele confronta o que está errado na vida do homem e da mulher. Assim como um dia me confrontou e me confronta até hoje. Amém. Igreja, ouçam a palavra. Guarde a palavra. Viva a palavra. Priorizem a palavra. Edifiquem a vossa fé na rocha eterna, Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o tempo. Esse é o tempo. Amém? Esse é o tempo. Como eu sempre digo nas minhas mensagens, nas minhas lives, por onde eu passo, eu não vim aqui para te entreter, eu não vim aqui para pedir seu pix, seu dinheiro, não. Eu não vim aqui para agregar seguidores, não. Eu vim aqui unicamente para vos anunciar a palavra do Deus vivo para os vossos corações. E a palavra para esta noite, para esta hora, para este dia, para esta tarde é: edifiquem a vossa casa na rocha. Ouçam a palavra, guardem a palavra, pratiquem a palavra, obedeçam a palavra e vivam a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Então eu quero agradecer aqui a todos vocês que estiveram ouvindo a mensagem. Que o Espírito Santo de Deus fale aos vossos corações. Reflitam sobre essa palavra. Mateus capítulo 7, versículo 24 ao versículo 27. Amém? Em nome de Jesus. Fortaleçam a vossa fé em Cristo. Fortaleçam, edifiquem a vossa fé em Cristo Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Há alguém aqui que está afastado do Evangelho e quer retornar para Cristo? Alguém que já viveu
com sua vida edificada na rocha, mas que hoje não está edificada, mas quer tornar a edificar novamente em Cristo? Alguém aqui? Eu quero orar pela sua vida. Em nome de Jesus. Pode me chamar aqui na janelinha aqui do bonequinho. Tá? Amém, Naya Santos. Amém. Pode me chamar aqui na janelinha. Ah, irmão, eu tenho vergonha. Sem problemas. Eu vou deixar aqui meu WhatsApp. Amém. Vou deixar aqui meu WhatsApp. Pode me chamar no PV da plataforma e chama pelo WhatsApp. Tá bom? Eu te ligo. Em nome de Jesus. Irmã Nayara Santos. Amém, irmã Nayara. Me chama aqui na janelinha aqui, ou então me chama no WhatsApp. Amém? Em nome de Jesus. Há mais alguém aqui que quer entregar sua vida para o Senhor? Você que quer renovar sua aliança com Cristo? Eu quero orar por você. Ah, irmão, eu tenho vergonha de aparecer aqui na janelinha. Não tem problema, irmão. Eu entendo a sua situação, eu entendo e respeito. Por isso eu deixei meu WhatsApp aí. Amém? Alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para Cristo, mas ouviu a palavra e sentiu o Espírito Santo arder no seu coração, me chama aqui, ou então me chama no privê, no meu privado aqui no meu WhatsApp. Eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Amém? Porque esse é o tempo, meus irmãos. Irmão David, graça e paz, querido. Ô glória. Então esse é o tempo de buscarmos a Deus, de se enchermos de Deus, de edificarmos a nossa vida em Deus. Esse é o tempo. Irmã Pérola, graça e paz, seja bem-vinda, boa noite. Então esse é o tempo. Esse é o tempo de edificarmos a nossa vida na rocha eterna. Esse é o tempo. Amém? E eu vou confessar algo aqui para os irmãos. Cristo tem me ensinado a edificar a minha vida nele. Porque outrora eu vivia uma vida a qual não era edificada na rocha. Outrora eu vivia uma vida cristã de convencimento. Mas o Senhor tem me ensinado pela misericórdia como devo viver na presença dele, edificando a minha fé. Amém? Problemas, queridos, todos nós passamos. Eu tenho os meus problemas, eu tenho os meus momentos difíceis, eu tenho as minhas lutas, mas o que me faz estar aqui é a fé no unigênito Filho de Deus, Jesus Cristo. Amém? O que me mantém de pé é a fé. É a fé. Porque não é fácil, querido. Não é fácil, meus irmãos. Não é fácil. Mas a nossa fé, ela tem que ser edificada. A nossa fé tem que ser edificada dia após dia, pela palavra, pela oração, pelo jejum. Devemos ter uma vida de vigilância, devemos nos consagrar ao Senhor, devemos obedecer, temer a Deus. Isso é de extrema importância. Graça e paz, irmã Fabiana, seja bem-vinda. Boa noite, mulher de Deus. Então, devemos edificar a nossa fé em Cristo. Não podemos de forma alguma vivermos de qualquer maneira. Não podemos. Não é isso que Deus quer. Não é isso.
Se eu perguntar aqui, quem tem problemas? Quem tem lutas? Quem tem momentos difíceis? Todos temos. Todos. Mas, assim como a palavra do Senhor diz para a minha vida, e a mesma palavra diz para a tua vida, edifiquem a vossa fé em Cristo. Edifique. Edifique. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Não sabemos. Eu vou contar o que aconteceu com meu filho aqui uma vez. Um pequeno testemunho aqui para edificar a sua fé, para vocês entenderem. No ano passado, eu fui no parque com meu filho, com a minha esposa, com meus 2 filhos. Isso foi no domingo. Mas na sexta-feira, eu faço parte de um grupo cristão lá da África, de Moçambique. E uma jovem pediu oração lá de Moçambique. Ela não estava conseguindo dormir à noite, porque ela dizia que toda noite vinha sobre ela um espírito. Aqui é chamado de incubos e sucubos. Lá é chamado de marido da noite ou mulher da noite. E como ela era mulher, moça, vinha sobre ela um espírito materializado na forma de um homem, chamado na África de marido da noite. E ela falou que ela não conseguia dormir. Ela não conseguia dormir de forma alguma. E pela misericórdia do Senhor eu orei pela vida dela. E Jesus cortou o laço sobre a vida dela. E aquela jovem dormiu como nunca tinha dormido. Ela falou, irmão, eu dormi como nunca tinha dormido, porque ela ficava a noite sem dormir. Então Jesus entrou ali com livramento sobre a vida dela. Repreendeu aquele espírito de opressão sobre a vida dela. Isso foi na sexta-feira. E quando foi no sábado, eu participei de uma live. E eu fui o preletor, o ministrador, o pregador da noite, no sábado, pelo Google Meet. Foi uma bênção a palavra, a live foi uma bênção, foi uma mini vigília online. Foi uma bênção. Quando foi no sábado, um domingo de manhã, fomos no parquinho, eu, minha esposa e meus 2 filhos. Meu filho mais novo tinha 5 anos. E estávamos no parquinho, meu filho estava no balanço, e o pezinho dele quase encostando no chão, bem baixinho o balanço. Quando eu virei para trás para olhar para minha esposa, quando eu voltei para o meu filho estava no chão. Como se alguém tivesse pego ele e fizesse assim, ó, buf, com força, com raiva. Quando eu peguei ele, aqui assim nele, ó, estava cortado na fissura de um dedo. Assim, ó, uma brecha aqui assim na boca dele, e jorrava muito sangue. Muito sangue. E ele chorando, pai, pai. E ele ficava, Jesus. Ele ficava dizendo, Jesus não deixa eu morrer, Jesus. Eu falei, filho, você não vai morrer. Você não vai morrer, Cristo está te guardando. E ali tinha um rapaz com a sua filha brincando, e ele viu a situação e falou assim, eu moro aqui perto, eu vou pegar o carro para levar vocês para o hospital. Olha como é que Deus trabalha. E ali aquele homem nos levou para o hospital, meu filho foi medicado, atendido, tomou pontos, mais de 10 pontos na boca. Eu quero dizer para vocês sobre isso, é sobre a fé. Se a minha fé não estivesse edificada em Cristo naquele momento, eu entraria em desespero. Mas eu entendi que aquilo ali foi uma retaliação de Satanás, foi uma batalha espiritual. Eu sei que o tema da mensagem não é esse, mas trata-se de fé. Lembra quando eu falei que se a nossa fé estiver em Cristo, Cristo ele nos guarda, Cristo nos dá livramento, e assim foi na vida do meu filho. O Senhor entrou com livramento ali, porque o adversário, o diabo, ele queria levar meu filho a uma condição pior. Mas Deus entrou com providência. Deus livrou a vida do meu filho ali naquele momento. Amém? E naquela situação, eu não entrei em pânico. Eu me mantive como eu estava, porque eu sabia que Deus estava no controle. Amém?
E muitos irmãos hoje estão se desesperando diante dos problemas, se esquecendo de quem é Deus. Como eu disse, se a nossa fé está edificada em Cristo, pode acontecer o que for, Deus está no controle da situação. O diabo pode até armar cilada, o diabo pode até armar laço, o diabo pode até cirandar, mas Deus dá o livramento. Edifiquem a vossa fé em Cristo. Edifiquem. E não foi só isso, teve mais coisas. Amém? Então, queridos, é desse jeito. E se a minha fé não estivesse edificada em Cristo? Se a minha vida espiritual não tivesse em Cristo naquele momento, qual seria a minha reação? Ao ver meu filho com os lábios cortados, jorrando sangue, cheio de sangue. E aí? Então devemos refletir sobre isso. Devemos refletir sobre isso. Amém? Dia 1º de agosto de 2023, eu fui demitido do meu emprego, do meu plantão de 12 anos. E aí? Entende, meus irmãos? Todo mundo tem luta. Estou colocando currículos. Estou orando. E eu sei que a porta vai se abrir. Porque a minha fé, ela não está edificada na areia. Ela está edificada em Cristo. Eu estou contando isso aqui, é pessoal da minha vida. Eu estou contando para que você entenda a importância da nossa fé está em Cristo. Porque os momentos difíceis vão chegar. As batalhas irão surgir. As lutas irão acontecer. Mas o problema não é as lutas acontecerem, as batalhas surgirem, os momentos mal chegarem. Não. A questão é como estará a sua fé. Aonde a sua fé estará edificada quando o dia mal chegar até a sua vida? Quando os problemas baterem a sua porta? Como vai estar a sua fé? Aonde ela estará edificada? Aonde? É isso que Jesus está ensinando aqui na sua palavra. É isso que Jesus está dizendo em Mateus 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, não é a palavra do homem, não é a palavra do pastor, não é a palavra do missionário, não é a palavra da diaconisa, da missionária. Não, Jesus está dizendo, todo aquele, pois, que escuta estas minhas, as palavras de Cristo, e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. É isso que Jesus está nos ensinando, que a nossa fé ela tem que ser edificada dia após dia em Cristo, na rocha. Porque a rocha não é algo fácil de se quebrar. A rocha não é algo fácil de despedaçar. Ela é dura, ela é rígida, ela é sólida. Cristo é a rocha eterna, aonde a nossa fé tem de estar edificada. Porque se a nossa fé está edificada na palavra, nós iremos suportar os momentos difíceis, sim. Se a nossa fé está edificada, no Filho do Deus vivo, nós iremos vencer as tribulações, sim. Se a nossa fé está edificada em Cristo, nós iremos passar pelo vale, sim. É isso que Jesus está nos ensinando. Então, queridos, edificada em Cristo, nós iremos passar pelo vale, sim. É isso que Jesus está nos ensinando. Então, queridos, contestar a Deus? Não, queridos, edifique a sua fé. Ainda que os problemas estejam diante de ti, mas pela fé edificada em Cristo, abra a tua boca e diga, em nome de Jesus, esse vale vai passar. Em nome de Jesus, a enfermidade vai passar. Em nome de Jesus, as portas irão se abrir. Em nome de Jesus, a resposta irá chegar.
porque a sua fé está edificada na rocha, em Cristo, na palavra viva e eficaz. Amém, queridos? Como eu disse, problemas todos nós temos, querido. Todos nós temos. Mas o que nós devemos ter é a nossa fé edificada em Cristo. Os problemas vão acontecer. Enquanto estivermos nessa vida aqui, o que teremos é problemas, dificuldades, momentos difíceis. Padeceremos. Seremos perseguidos, caluniados. Mas o que devemos termos é a presença de Deus em nós. É a graça de Deus em nós. É o Espírito Santo de Deus em nós. É a fé salvífica em Cristo Jesus. É o que devemos ter. Amém, queridos? Então sejam prudentes, não sejam nécios. Edifiquem vossas vidas, vossas casas, a vossa fé na rocha e não na areia, aonde não tem base. Amém? Em nome de Jesus. Então, queridos, fiquem com essa palavra em vossos corações e creia que Deus está guardando, que Deus está cuidando, que Deus está providenciando algo para ti. Pela fé no Filho de Deus. Amém, meus amados? Sem fé é impossível Deus estar aqui. Mas pela fé, edificada em Cristo, eu posso contemplar o agir de Deus na minha vida. E eu te convido a fortalecer a sua fé em Cristo, dia após dia, buscando em oração, buscando na palavra, jejuando, confiando, crendo, perseverando, aguardando e contemplando a tua vitória, contemplando o agir de Deus sobre a vossa vida. Em nome de Jesus, a rocha eterna. Amém, meus irmãos? Esse é o tempo. Esse é o tempo. Então, queridos, essa é a mensagem de hoje. Que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus abençoe a todos vocês que compartilharam, que começaram a seguir o perfil Luiz Alberto. Deus vos abençoe grandemente. Amém. Todos vocês que curtiram a live, sou grato de coração mesmo, obrigado. E edifiquem a vossa fé, dia após dia, na rocha eterna, no Filho de Deus e Jesus Cristo, o Nazareno. Aquele que se entregou por mim e por ti, no madeiro, para nos dar a vida eterna. Para que não entremos em condenação, mas que pela graça somos salvos por Ele. Amém? Beijo no coração. Amo todos vocês em Cristo. Até a próxima. Fui.